dia, boa tarde e boa noite. Começa agora mais uma Educação Geográfica, o podcast que ajuda você, professor, em suas aulas, ajuda você, aluno que não entende o que o seu professor fala e ajuda você, que não é nem professor e nem aluno, mas não curte ficar em casa sem fazer nada. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Gabriela. Tudo bem, Gabriela. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema muito atual, que vem sendo muito discutido e que às vezes nós não entendemos direito o que é. Exatamente, Gabriela. Nosso tema de hoje irá tratar sobre as fronteiras invisíveis, as questões separatistas e o caso da Catalunha. Vocês devem estar se perguntando o porquê falar especificamente sobre a Catalunha. Recentemente, a Espanha passou por um plebiscito para que os residentes da Catalunha decidissem o seu futuro, manter-se em território espanhol ou se separar. Este ato não foi bem recebido pela monarquia espanhola e nem pelo parlamento. A polícia interviu e acabou que não validou a votação. Vale ressaltar, Gabi, que a Catalunha é uma comunidade autônoma que possui um dialeto próprio, que é uma variação do espanhol. Uma cultura própria que se originou ainda nos tempos medievais e que permanece muito forte no povo catalão. Essa relação de pertencimento e lugar é resultado de uma construção social e política, mas também geográfica. Afinal, o espaço físico em que se vive será o elo comum que levará à identificação das pessoas daquele ambiente. Então, Marcelo, a primeira coisa que a gente pensa quando se fala em fronteira são muros, grades, cancelas e até mesmo policiamento. O conceito de fronteira ele é erroneamente associado automaticamente a barreiras físicas e materiais. Isso aí, Ricardo. A gente precisa definir primeiro o que é limite e o que é fronteira. E essa diferenciação consiste no grau de abrangência. O limite ele é mais definido dentro de um estado, como, por exemplo, uma fronteira entre cidades, e ela tem uma legislação bem definida. Já a fronteira, ele delimita um estado-nação enquanto cultura. E a autonomia que ele traz para o mesmo. Então, quando a gente fala em fronteira, são muito mais do que barreiras físicas. Elas também são barreiras culturais, sendo o idioma a principal barreira cultural que diferenciam duas nações, por exemplo. E as fronteiras invisíveis, elas podem existir dentro de um mesmo território. Diferentes costumes, religiões, culturas, dialeto podem separar uma totalidade, fazendo com que o sentimento de pertencimento de uma minoria em um território seja comprometido. Bom, para entendermos esse conflito geopolítico que os meninos estão falando, precisamos compreender o que é um movimento separatista. Um movimento separatista é um movimento que defende a separação parcial de um território e a criação de um novo Estado com um governo próprio. Seus motivos podem ser geográficos, culturais, religiosos, econômicos, dentre outros. O movimento gira em torno da ideia de identidade de uma determinada sociedade e da afirmação dessas identidades. Pode-se dizer que buscam seu reconhecimento e a sua individualidade. Isso aí. Sendo que existem vários exemplos hoje de movimentos separatistas. Só na Espanha, que é o país que tratamos aqui hoje, dois se destacam, sendo o País Basco e a Catalunha. O País Basco, ou Comunidade Autônoma, se localiza ao norte do território espanhol. E após vários conflitos armados, que consistiam em série de atentados terroristas pelo território espanhol, ganhou o título de nacionalidade dentro do próprio território, através da Constituição de 78. Já a Catalunha, que se localiza ao leste do território, é composta por 4 províncias: Barcelona, Lérida, Girona e Tarragona, sendo Barcelona a capital, e que nomeia o clube mais famoso da cidade. Mas também é possível encontrar movimentos separatistas em outras partes do mundo, até mesmo no Brasil. Isso aí, Ricardo. Atualmente veio à tona o desejo dos sulistas de se separarem do Brasil, mas isso é uma insatisfação histórica que decorreu a partir da República Velha, onde havia a troca de poder entre pessoas nomeadas por São Paulo e por Minas Gerais, que era a República Café com Leite. Em 1930, houve a Revolução Constitucionalista, onde Getúlio Vargas assumiu o poder do Brasil. Bom, assim como o povo basco, trazendo de volta as ideias que o Ricardo estava falando, o povo catalão possui traços culturais muito fortes, como um dialeto próprio, por exemplo. Isso gera um sentimento de não pertencimento ao território espanhol,
que, somado ao não reconhecimento do governo, acaba provocando protestos, como vistos recentemente e nas últimas décadas. A Catalunha é um grande polo econômico e industrial por si só, devido muito à sua localização estratégica em relação ao Mediterrâneo. Preços consideravelmente melhores do que em outros lugares da Europa, e por fazer parte também da zona do euro. Isso torna essa região um grande atrativo econômico e estimula ainda mais a sua população a lutar pela independência. A região acaba recebendo muita atenção por causa do seu famoso clube de futebol, Futebol Clube Barcelona, um dos times mais vitoriosos de todos os tempos. E aí, Ricardo, você assistiu o jogo do Barcelona? Jogou no fim de semana passado pela Champions? Eu vi, é sempre bom ver jogos do Barcelona, o time entrosado. Time de qualidade, né, Ricardo? Sempre, mas não é só gol que sai, você viu o protesto no intervalo? Exatamente. Lá na Espanha é muito corriqueiro que ocorram protestos políticos em jogos do Barcelona. O lema do time é mais do que um clube. Mais do que um clube porque o time carrega toda uma cultura catalã. Ele proporciona manifestações políticas em campo. Podemos destacar a final da Copa do Rei em 2018, onde o Barcelona enfrentou o Sevilha na capital da Espanha. Em Madrid foi o jogo. E houveram uma série de vaias durante o jogo contra o hino espanhol. Assim a população utiliza o clube como um palanque para protestos políticos ou qualquer indignação que eles tenham contra o governo central de Madrid. Exatamente. Essa questão cultural perpassa vários limites da vida cotidiana. Por exemplo, no futebol. Além disso que a gente já citou, a seleção espanhola ela não representa toda a Espanha. Existe uma seleção não oficial da Catalunha, onde alguns jogadores que jogam na seleção espanhola também jogam nessa seleção. Um caso muito interessante que aconteceu na Copa do Mundo de 2010, um jogador do Barcelona marcou gol na final contra a Holanda. E esse jogador ele não foi tão bem aceito pelos torcedores espanhóis por ser catalão. Essa conversa de vocês só prova que a geografia não é só mapa, né, gente? Também é futebol, cultura e conhecimento. Bom, antes de finalizar, vamos deixar aqui para vocês, nossos ouvintes, uma lista de outras fronteiras invisíveis muito discutidas, como, por exemplo, as fronteiras invisíveis existentes na Alemanha, que aconteceram pós-reunificação, deixando que um lado do território alemão fosse mais desenvolvido que o outro. E também o caso da Escócia, que não existe como Estado independente desde 1707. Além desses, existem outros casos que vocês podem encontrar no blog do Xadrez Verbal e também no podcast deles disponível no Spotify. Isso, e para fechar o programa, já que falamos tanto de identidade, colocaremos o hino oficial da Catalunha.